Olá, eu me chamo Pedro e esse é o programa Afluências, um projeto de extensão da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, com temáticas referentes à pesquisa científica e com foco no campo da cultura e arte. No programa de estreia, vamos falar sobre a violência contra a mulher de um modo bem diferente. Trata-se de uma instalação, Mais um Dia Anormal, que foi trabalho de conclusão de curso elaborado por Vitória Gonçalves Mourão, no curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Rondônia. Acompanhe a entrevista. Olá, Vitória, tudo bem? Seja bem-vinda à estreia do nosso programa Afluências. A Vitória, ela é uma autora do trabalho de conclusão de curso Mais um Dia Anormal, Lambi Lambi, como denunciar a violência contra a mulher na Universidade Federal de Rondônia. Vitória, para a gente primeiro destrinchar nossa conversa, para a gente poder tirar esse pouco desse nervosismo da estreia, eu quero que você me conte, antes de a gente começar sobre o seu TCC, conta pra gente qual foi a sua motivação para cursar artes visuais na Uni. Como você decidiu ir para lá? Então, é uma história meio longa. Alguns dos meus colegas assim, já sabem essa história, porque eu já contei várias vezes. Mas, assim, desde criança eu sempre gostei muito de arte. Eu sempre falava que eu queria ser artista quando era criança. Mas aí eu fui crescendo, né, ficando com medo de fazer artes, porque dizem, né, que não dá dinheiro, essas coisas. E aí eu descobri que existia o curso de design, não aqui em Rondônia, mas no Brasil. E eu tentei passar pelo Enem neles, só que acabou que eu não passei. E eu tinha me inscrito na Uni para fazer engenharia elétrica, mas eu me inscrevi de um jeito assim, tipo, minha mãe falou para eu me inscrever e eu pensei, vou inscrever nesse curso aqui que eu acho que eu não vou passar, porque eu tinha uma nota meio ruim no Enem. E aí eu passei em engenharia elétrica na 7ª chamada, e assim foi minha mãe que viu, deu alguma coisa nela, que foi lá no site da Uni para ver e viu lá. E aí eu meio que fui coagida a fazer esse curso, engenharia elétrica. E aí eu fiquei nele eu entrei na turma de 2013, mas eu entrei praticamente em 2014, porque já tinha acabado o semestre e tal. E aí eu fiquei lá 3 semestres, aí eu desisti, porque não era minha área, assim, não tinha como eu fazer aquele curso. Muito difícil, assim, para mim não é minha área, né, meu interesse. E aí eu troquei para artes visuais, eu fiz o vestibulinho na Uni mesmo, e troquei para artes visuais em 2015. E aí eu troquei para artes visuais porque era o curso mais próximo do que eu queria, né, que era design, mas com o tempo eu fui gostando muito do curso de artes visuais, porque eu não queria fazer, na época, assim, eu não queria fazer, porque eu tinha um pensamento meio preconceituoso com a licenciatura, e eu não queria fazer, porque, licenciatura, eu só vou aprender a dar aula, não vou aprender as técnicas. Mas não é bem assim, o curso, ele ensina as técnicas, porque você precisa saber para ensinar para os alunos, né? E eu fiquei no curso, estou lá, né? Continuei nele e depois disso eu participei de outros projetos da universidade, como mobilidade acadêmica, eu fiz para o UFMG, que é como se fosse tipo um intercâmbio. E aí lá eu aprendi várias coisas que eu não poderia ter aprendido aqui, porque lá tinha bacharel, né? E aqui não tinha, pelo menos na época, não tinha muito laboratório. E foi isso. Aí hoje em dia eu fico pensando assim que eu acho que eu não ia gostar muito de fazer design. Era artes mesmo que eu gostava mesmo. E sua família, durante esse processo de transição, o que eles acharam sobre isso? Se você não gostaram muito, curso? não. Na verdade, assim, eu troquei sem falar para eles. Foi escondido. Mas a minha mãe, como ela trabalhava aqui na Uni, ela começou a perceber umas coisas diferentes e ela foi atrás e descobriu. E aí eu tive que contar, né? Falei. Aí eu falei pro meu pai também, mas como eu tava com medo, assim, eu falei para ele que eu ia mudar no dia que eu falei para ele, eu falei que eu tava mudando, não que eu já tinha mudado. Mas assim, como eles já estavam vendo todo o meu estresse por fazer engenharia, não passar tal, eles já falaram, faz logo esse curso então, né? E assim, demorou muito para eles aceitarem. Hoje em dia que eles veem que eu consigo ganhar dinheiro com isso, que eu consigo trabalhar na área, que eles já estão aceitando, assim. Mas foi um pouco difícil os primeiros anos. Você literalmente jogou para cima, quis mesmo mudar, e foi uma decisão tomada assim. E sobre agora falando sobre seu projeto de TCC, né? Você tem uma instalação artística lá na Uni, chamada Mais um Dia Normal, um trabalho que reúne a comunicação visual com a produção de Lambi Lambi, que é o tema, né, de violência contra a mulher. Conta pra gente sobre esse seu trabalho de TCC, como que foi desenvolver? Então, esse trabalho é porque, assim, eu sempre fui, assim, muito ligada às questões de violência à mulher, questões
sobre feminismo e tal, isso desde quando eu entrei na faculdade. E eu queria sempre quis assim fazer algum trabalho que falasse sobre o tema. Mas nunca meio que eu tinha a oportunidade, eu tinha a ideia, assim. Mas quando foi em 2019, eu fiz uma matéria no meu curso que chamava Arte Contemporânea. E nessa matéria a gente via sobre os artistas contemporâneos, que é os artistas da atualidade, sobre intervenção urbana, sobre essas questões. E no final da matéria, a gente tinha que fazer um trabalho artístico. E várias pessoas fizeram de vários jeitos, né? A gente, inclusive, fez um espaço, eu acho que é o Espaço Murupi, não lembro agora, mas é porque tem os dois lá, né? Eu acho que foi o Murupi, que é o verdinho. A gente fez uma exposição lá e teve gente que fez fora, não precisou fazer lá dentro. A gente tinha aquele espaço, né? Mas como a proposta era fazer intervenção e tal, a gente podia fazer fora do local. E nessa matéria, a gente tinha orientação com os professores, né? A gente falava a nossa ideia, eles orientavam. E aí eu tive essa ideia, eu falei assim, eu quero falar sobre a violência da mulher, falei assim, né? E eu ainda não tinha ideia sobre o quê, só tinha o tema. E aí, conversando com os professores e vendo sobre também outros artistas que a gente via nas aulas teóricas, aí eu pensei, não, acho que tem que fazer uma intervenção urbana. E como era algo assim que, na minha ideia, assim, né, no meu pensamento, ele não cabia dentro desse espaço do Murupi, porque eu imaginava assim que lá ele ia ficar pouco visível. Aí eu decidi fazer fora. E aí falei com a minha professora, será que eu posso fazer fora, tal? Pensei, né, fazer um lambi-lambi e tal. E aí ela falou, vai. Assim, tipo, a gente conversou, porque a gente ficou com medo de dar algum problema, não sei, assim, sei lá, se colar uma coisa na parede, algo assim, podia dar algum problema de patrimônio, não sei, né, sei lá. Estão destruindo patrimônio, enfim. E aí a gente ficou com medo, assim, aí ela falou, tipo, não, se der alguma coisa eu assumo aí e tal. Aí eu falei, beleza então. E aí eu fiz, no dia da exposição, da montagem, eu fui e colei lá naquela parede que é entre o bloco espelhado, que acho que é um D, e o Nuxan, eu acho, né? Nuxan, que é o prédio espelhado. E aí foi isso, eu não imaginava que ele ia causar tanta repercussão, assim. Eu imaginei que ele ia causar alguma coisa, assim, mas não do jeito que causou. E, assim, depois eu até fiquei com medo, assim, tipo, será que se descobrirem que fui eu, vão dar alguma coisa, né? Mas não deu nada, não. Todos eles lá eu fiz por um formulário do Google e pedi autorização, né? Falei, você autoriza, né, tal, não era obrigatório, né? Quem quisesse falar e tal. Me inspirei em outros casos, assim, que eu ouvi na universidade mesmo. Teve um deles que tá né, tal, que tá lá colado, que ele fala sobre... Eu não lembro a frase exatamente, mas é assim, o professor, ele falou que para eu fazer corte e costura, se estava achando difícil. Essa frase foi dita numa aula da engenharia com uma colega minha, e ela autorizou que eu usasse essa frase, né? Você estava falando sobre sua instalação, né? Ela fica posicionada em um lugar lá, vamos dizer, um pouco escondido, né? Da universidade. Quando eu estava no presencial, eu sempre passava por lá e via, me chamava bastante atenção as frases, como você comentou aí da sua amiga de engenharia, eu lembro dessa frase lá estampada. Que acho que ela está bem perto, assim, da lateral do corredor, né? Sim, quando a gente passa pelo corredor já dá para ver. E eu lembro que eu tenho algumas fotos, na verdade, gravadas, tiradas de lá, porque eu achei muito... uma coisa muito importante, né, destacado lá, mas, como eu estava comentando, ele é pressionado entre dois prédios do campo da Unir, né, em Porto Velho, que é entre duas paredes, que acontece a aula de núcleos diferentes. E para você, para escolher esse local, você teve alguma coisa específica? Na verdade, assim, eu tive orientação, né, dos meus professores. Na época que a gente fez essa instalação, tinha uns lambi-lambis na parede da biblioteca, naquela parte de trás onde você vai lá para a parte da saúde, assim. E aí eu pensei, não, eu posso colar aqui. E aí, tipo, ela falou, poder pode e tal, mas os professores me orientaram, falando que talvez ele ficasse muito apagado lá, porque já tinha outros lambi-lambis e tal. E aí eu queria colar, assim, num lugar que tivesse bastante visibilidade. Só que como a gente estava nessa questão de ficar com medo de acontecer alguma coisa
de não poder colar, né, e tal. E também era um ano, assim, meio conturbado, digamos assim, porque isso foi em 2019. E tinha acontecido as questões, assim, tipo, a gente não estava podendo... Quem era de esquerda, digamos assim, estava sendo muito acuado, essas questões. A gente ficou com medo, eu pensei, não, eu acho que eu vou colocar nessa parede aqui, porque era uma parede que eu utilizava muito quando estava indo para a engenharia. Eu descia do ônibus e andava por ali para ir para o prédio da engenharia. E eu pensei assim, não, eu pensei, né, assim, quando a gente desce por lá, quem tá andando, quem chega da Uni e vai andar, mesmo que ele esteja escondido, você passa por ali e vê que tem uma coisa ali. E lá também tinha uma lâmpada que eu achei que ela funcionava, mas ela não funciona, e eu pensei assim que à noite os alunos também poderiam ver. Mas depois eu descobri que aquela lâmpada não funciona, então eu não sei se os alunos da noite viram ou não. Quando a gente fala de TCC, especialmente para quem está quase perto da graduação, do fim dela, né? Você já terminou, eu estou indo na metade. Bate logo um desespero, né? O que fazer? Como a gente vai procurar os temas? O que a gente vai fazer para pesquisar? O que vai ser? Como a gente vai construir? Porque a gente sabe que é difícil um trabalho científico. É algo complicado. Pode contar para a gente como foi seu percurso científico para a construção desse trabalho, suas referências? Pode ficar à vontade para falar como foi para fazer. Então, quando eu estava fazendo TCC, na verdade, eu não estava fazendo sobre isso, eu estava fazendo sobre outro tema. Em artes, a gente pode falar, por exemplo, sobre uma obra que a gente está criando, que ela não precisa estar pronta, a gente está no processo ainda, a gente pode escrever sobre ela. E aí acabou que não deu certo, eu tive alguns problemas de não conseguir entregar no prazo, e com minha orientadora também não deu muito certo. E aí eu troquei de orientadora. Quando eu troquei de orientadora, foi a mesma orientadora que eu tive na matéria. E aí ela falou assim, ó, se você for fazer um TCC comigo, faz de algo que você já tem, não faz de algo novo, porque vai demorar muito se você precisa se formar. Aí, então eu falei, então vou fazer sobre o Lambi Lambi aqui, que a gente fez na matéria e tal. E aí, com isso, foi desenvolvendo e tal, mas mesmo assim foi difícil, porque eu sou uma pessoa muito... Eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer arte, porque a arte não precisa, teoricamente, a arte você não precisa escrever, né? Você está fazendo o trabalho lá, ela assim, apesar de ela ter muito pensamento, ela é algo mais técnico, digamos assim. Mas escrever para mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito técnica, eu sou assim, tipo, eu não fico enrolando para fazer as 30 páginas, eu quero escrever só aquilo e deu uma página, seria aquilo. Para mim estava ótimo uma página, digamos assim, 3 páginas. E o TCC foi complicado para mim, que eu não sou uma pessoa muito de escrever. Mas com a orientação dela, assim, com as referências que ela me passou também, ajudou bastante. E entre as referências, eu usei muito coisas do que eu gosto mesmo. Eu usei algumas de história em quadrinhos, que eu gosto bastante de história em quadrinhos. Eu peguei história em quadrinhos que tinham essa temática. Eu também peguei alguns livros sobre intervenção urbana, sobre feminismo também. Que mais que eu peguei? Deixa eu lembrar aqui. É que agora, né, assim, a gente esquece, mas eu estudei assim bastante. Eu estudei sobre sombra para falar sobre o porquê que eu usei as silhuetas pretas lá no trabalho. E foi isso, eu peguei de várias fontes, eu fui procurando artigo, né? Porque, assim, para falar a verdade, eu não tinha, no meu curso, assim, eu não tinha muito hábito de escrever nem de ler. E não era por causa do curso, era por causa de mim mesmo. E no final do curso que eu tive que fazer o TCC, eu comecei a ter que ler várias coisas que eu não li na graduação, né? Que eu devia ter lido. E tive que correr atrás do prejuízo. Mas eu consegui fazer, estou formada já, então quem estiver aí fazendo TCC não desista, sempre há uma solução. E foi isso. Você foi 4 semestres de engenharia elétrica, né? Foi 3. Na verdade, 3. 2, assim, 2. Você acha que teria mais dificuldade para escrever um TCC em engenharia elétrica? Ou eu acho que ainda assim seria... Eu não sei, assim, né? Porque eu não sei quais são as normas do curso de engenharia elétrica, mas eu acho que ainda assim seria mais difícil escrever na engenharia elétrica. Porque da arte, pelo menos, eu entendo. Assim, eu sempre gostei de arte. Engenharia, que tem muito cálculo, muita física, não sei se eu me daria muito bem. Você acha que, como estudante de artes visuais, tem mais dificuldade para desenvolver esses trabalhos de conclusão de curso ou mais facilidade? Sem levar em conta eu acho, sem levar para a escrita, eu acho que tem mais facilidade, porque, assim,
o curso ele é meio novo, assim, não tão novo, mas já em comparação aos outros cursos ele é novo. E, se eu não me engano, ele abriu em 2009, se eu não me engano. E pelo fato assim de ele começar em 2009, começar com só 3 professores, eu não lembro se foi 3, mas começou bem com poucos professores, assim, eles tiveram que se revisar para dar os cursos, né, as matérias e tal. No começo deles era muito assim, não tinha muito TCC que era artístico, digamos assim, a maioria era escrito mesmo, e só isso, assim, era normalmente uma pesquisa escrita. A partir mais ou menos de 2018, 2020, por aí, entre esse período, que começou a ter mais TCCs com essa temática mais artística, mais, digamos assim, com mais ação, digamos assim. E eu acho muito mais interessante, pelo menos para a arte, eu acho mais interessante você fazer sobre algo que você criou, ainda mais no curso, né? Óbvio que tem gente que ainda prefere só escrever, tem gente que não segue a área artística, segue a área da licenciatura e tal, mas eu acho que hoje em dia está muito mais fácil assim, escrever sobre uma produção artística. Agora, para encerrar, última pergunta. Diante do tema, né, que você abordou no teu TCC, que mensagem você deixaria para as mulheres, homens, para os jovens? Né? Mensagem. Eu acho assim, que a mensagem que eu mais... Para as mulheres primeiro. Mulheres, pessoas não binárias, enfim. Quem se identifica como mulher. Eu acho assim que... Eu sei que é difícil, mas você não deve ter medo de denunciar quando acontece esse tipo de coisa, porque... Quanto mais denúncias, né, não você faz, mas, sei lá, a universidade recebe, mais a chance dela tomar alguma providência. Inclusive, quando eu fiz esse TCC, eu não lembro se foi eu acho que foi a Marcele, eu acho que foi, que ela entrou em contato comigo e falou para a gente fazer alguma ação, alguma coisa na universidade a ver com isso, né? Mas acabou que pandemia, né, isso tudo aconteceu muito perto da pandemia. E, enfim, mas eu sei que é difícil, assim, eu não vou também julgar quem não denuncia, porque eu sei quanto é difícil, mas se você puder, denuncie, porque sempre é melhor denunciar. E para os homens, eu acho que vocês têm que ouvir mais as mulheres, se algo incomoda, assim, se elas estão dizendo que aquilo está incomodando, se aquilo não é legal, ouçam elas, não ficam querendo se defender, assim, tal, falar que, mas eu não sou machista, não sei o quê. Se alguém está falando que aquilo não foi legal, que aquilo foi machista, ouve e aprende. Eu acho que é mais isso. Vitória Gonçalves Mourão, licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Rondônia. Muito obrigada por partilhar essa experiência com a gente, por estar aqui hoje na estreia do nosso programa, né? Afluências. Que honra! Eu estou honrado você estar aqui compartilhar esse trabalho que é incrível, que eu achei incrível, que eu não sabia que era de autoria sua. Eu, passando por lá quase todo dia, descobri hoje. Eu desejo todo sucesso para você. Muito obrigado mesmo por você estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade também de falar sobre o trabalho. Eu sempre gosto bastante de falar sobre ele, porque me deu muito orgulho. Eu que tenho que agradecer por estar aqui. Muito obrigado mesmo. E essa foi a estreia do programa Afluências, um projeto de extensão da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, com temáticas referentes à pesquisa científica com foco no campo da cultura e arte. No programa de estreia, tivemos como convidada a Vitória Gonçalves Mourão, que falou sobre seu trabalho de conclusão de curso intitulado Mais um Dia Normal, no curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Rondônia. Eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos programas.